O Paris Saint-Germain já pode ser apontada como uma possível equipe que será a melhor de todos os tempos, que vai marcar uma era, uma dinastia? Será que a gente já pode apontar isso devido aos fatos que já estão sendo apresentados? Ou será que só um devaneio e a gente precisa ir com mais calma? Vamos falar disso aqui nesse vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, se inscreva e ajude o nosso trabalho a crescer cada vez mais. Eu conto com você. É um fato que o Paris Saint-Germain está assombrando o mundo do futebol. O Paris Saint-Germain, a forma como ele vem construindo, desde o mata-mata da Liga dos Campeões até essa final de Mundial de Clubes, está espantando e está chocando todo mundo. Porque não são só vitórias. São vitórias traduzidas em massacre. São vitórias em que ele não dá chance a adversários. E aqui a gente não está falando de adversários como ele enfrenta na Ligue 1. A gente está falando de gigantes do futebol europeu, haja vista com o que ele fez agora contra o Real Madrid. A gente está falando do Real Madrid, o maior time do mundo, e simplesmente aplicar uma goleada de 4-0 na semifinal do Mundial de Clubes com requintes de crueldade. Então, é muito possível a gente estar vendo uma das maiores equipes de todos os tempos. Porém, já é suficiente para a gente apontar elementos que, num futuro próximo, podemos colocar nessa lista de 5 ou talvez a melhor equipe de todos os tempos? E aqui a gente tem alguns critérios para poder utilizar isso como base e também, utilizando através desses critérios, citar algumas equipes que preencheram ou todos ou vários desses critérios para a gente poder mostrar se o Paris Saint-Germain está nesse caminho ou não. A primeira coisa que a gente precisa analisar de uma melhor equipe para ela ser elencada naquela ou lista da 442 ou você fazendo pessoal mesmo, você colocando as suas equipes de acordo com aquilo que você pensa, aí você vai colocar primeiro critério uma dinastia. É simplesmente esse time reinar e não ter rival, tá? Ou você simplesmente está acima de todos. Você figura entre os melhores. Você não está dando chance para alguém chegar perto. Você reina, você está no topo da cadeia alimentar, digamos assim, e tem os demais times brigando entre eles para ver quem é que vai chegar perto de você. E você enfileira títulos e mostrando que, olha só, quem dita as regras aqui sou eu. Mais ou menos assim. Supremacia e domínio. Você tem essa dinastia, você marcou por anos diversos títulos, e aí você se impõe de tal forma diante dos adversários que você tem o domínio do jogo, você tem o domínio por completo. Ah, não dá tanto para jogar a Liga dos Campeões porque a gente sabe quem é que vai chegar na final ou quem vai ganhar. Craques. Normalmente, quando você vê a equipe ou várias equipes que marcam, que estão naquela lista de melhores de todos os tempos, você tem um grande craque, principalmente, e aí você acompanha com mais outro, mais ou menos. Mas você tem pelo menos a figura de um. E aí, a gente já vê que no Paris Saint-Germain já está pintando esse possível. Mas seguindo, por exemplo, nos tópicos para a gente poder elencar a maior equipe de todos os tempos. Revolução tática. Será que o Paris Saint-Germain ele consegue fazer essa revolução tática? Eu já disse isso em outros vídeos, mas isso será reforçado. Já está se apresentando. E quando você vê o jogo do Paris Saint-Germain, você já vê essa revolução acontecendo, coisa que a gente vai falar mais para frente. A beleza e segurança. Você tem que fazer muitos gols, mas você tem que tomar poucos gols também, porque não adianta você ser muito forte no ataque, mas você tomar uma defesa completamente desguarnecida. A beleza e a segurança, elas precisam estar alinhadas para não ter esse gap de questionamento. Uma pessoa dizer, olha, ele faz muito gol, mas ele toma muito. Então, não dá para a gente elencar nisso. Continuidade padrão. Você consegue manter aquela continuidade que revolucionou tudo por mais anos? Por 1, 2, 3, 4, 5 anos? Será que você consegue manter isso? E você vê que o último tópico é não ter rival, depois de todos esses que eu falei aqui.
Você tá reinando, você tem beleza, segurança, você tem uma dinastia, você ganha muitos títulos, você não dá chance para alguém se aproximar. Então, por consequência, você não tem um rival. E você fica ali por anos, reinando sozinho, absoluto, ninguém chegando perto. Tendo esses critérios, você vê que tem várias equipes ao longo da história que ou preencheram todos, ou preencheram alguns. Como, por exemplo, você pode citar o Liverpool dos anos 80, aquele Liverpool do Bob Paisley, que perdeu para o Flamengo na final do Mundial de Clubes, aquele famoso Liverpool que virou música da torcida, etc. Mas era um Liverpool que apresentava questões táticas e belezas muito vinda da fonte da escola da Holanda. Por quê? Porque era um Liverpool dos anos 70, 80, do Bob Paisley, só que era um Liverpool muito bonito de se ver, um Liverpool que apresentava uma certa revolução, mas que bebia já da escola holandesa, que era chamado de Pass and Move, né? O toque se aproxima versão inglesa. Mas que existiam alguns rivais existentes na Europa que faziam com que essa dinastia fosse questionada, como, por exemplo, o Bayern de Munique. Ele rivalizava muito. Era o Bayern de Munique do Gerd Müller, do Beckenbauer. E muito se questionava sobre aquele Liverpool também, por mais que ele fosse uma equipe muito dominante. Você tem outras equipes, como por exemplo o Milan, que era muito bom defensivamente, que contava com um trio de holandeses, o Van Basten, o Rijkaard, o Gullit, que era o Milan do Arrigo Sacco. O Milan que foi muito, mas muito dominante na Europa, mas tinham equipes dentro da Itália, por exemplo, que rivalizavam, como a própria Inter de Milão e como o Napoli do Maradona. Então não era tão dinastia assim. Assim como o Real Madrid. O Real Madrid dos anos 50, ali do Puskás, do Di Stefano, ele era muito bom em questão de Europa, mas ele não apresentava tanta segurança assim dentro da própria Espanha. Você tinha o Barcelona do Suárez rivalizando, você tinha o Atlético de Bilbao fazia muito à frente. Então, por mais que ele fosse uma equipe que precisava se testar a nível mundial, porque na Europa via-se que não conseguia fazer tanta frente assim, mas dentro da Espanha você tem algumas equipes que rivalizavam com o próprio Real Madrid. Assim como é difícil você achar defeito no Ajax e no Santos do Pelé. O Ajax do Cruyff, ele que serviu como base para a tão encantadora Holanda de 74, o carrossel holandês, ali do Rinus Michels, tendo o Cruyff como figura central ali do seu time, você vê que ainda tinha alguns pedregulhos dentro da própria Europa. Você está falando dos anos 70, você tem o próprio Bayern de Munique um pouco rivalizando, você tem um pouco depois ali o Liverpool. Ele era muito revolucionário, mas ele não conseguiu se manter por tanto tempo, assim, por mais que ele ganhe 3 Ligas dos Campeões, por exemplo. Mas você já vê que tinha algumas coisas ali acontecendo, assim como o Santos do Pelé. O Santos do Pelé, ele é um time extremamente avassalador, histórico, serviu como base da seleção brasileira. Por 2 vezes a seleção brasileira já usou 8 jogadores do Santos na sua escalação. É um time muito histórico. O Santos deixou de ganhar mais Copas Libertadores para poder se testar a nível mundial. Ganha 2 intercontinentais. Ele foi extremamente dominante, mas na América do Sul você tinha a rivalidade com o Peñarol, que estava muito bem, e dentro do Brasil você tinha o Palmeiras. E às vezes o próprio Botafogo do Garrincha. Então você vê que o Santos ele não era tão absoluto quanto a gente pode dizer. E você tem o Barcelona do Guardiola. O Barcelona do Guardiola, que na minha visão é a melhor equipe de todos os tempos, porque ele consegue preencher tudo. Ele tem segurança defensiva, ele terminou com uma média de 0,7 gols sofridos ao longo dos 4 anos. O Barcelona que fez diversos gols. O Barcelona que ganhou 14 troféus dos 19 possíveis ao longo de toda essa passagem do Guardiola. Ele serviu como base para a seleção espanhola. Todo que quando o Barcelona é o melhor time do mundo em 4 anos, a seleção espanhola também. Ele
serviu para mudar a filosofia de alguns times, tanto que ele reinava absoluto e ele mandava o seguinte recado: olha só, vocês que corram atrás. Por quê? Porque se vocês quiserem vencer de mim, vocês vão ter que mudar as suas características. Isso aconteceu com o Chelsea, aconteceu com a Inter de Milão, para conseguir tirar o Barcelona da Liga dos Campeões. Então ele causou uma revolução absurda, além de contar com vários craques sendo nomeados para melhores do mundo. Ele sempre teve pelo menos 2 apontados. Ora era Xavi e Iniesta, ou Xavi e Messi. Ora Xavi, Iniesta e Messi. Ora Iniesta e Messi. Então assim, você teve pelo menos 2. E num ano você teve os 3 daquele time sendo nomeados para poder ser melhores do mundo. Isso tudo que eu disse aqui preenche nas características do PSG. Quando a gente vai pensar em dinastia, você tem o seguinte ponto. Na França, ninguém faz frente ao Paris Saint-Germain, mesmo antes desse super time remodelado pelo Luiz Henrique. Não tem quem faça frente, principalmente numa questão econômica. O PSG ele pode comprar quem ele quiser, ele simplesmente está anos-luz à frente por conta do investimento do Qatar, anos-luz à frente dos seus adversários, que poderia ser o Lyon, que poderia ser o próprio Olympique de Marseille. Ninguém consegue fazer frente ao Paris Saint-Germain, desde muito antes dessa revolução que aconteceu agora. Mas agora, principalmente, nada. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain, no momento que ele ganha o título de forma invicta, depois ele perde. Mas ninguém consegue fazer frente. Agora, a dinastia na Europa, a gente pode esperar que o Paris Saint-Germain ele pode construir. E por quê? Porque se o French pega a reta final de Liga dos Campeões, que é da fase eliminatória para frente, você vê que ele ganhou de Liverpool, ele ganhou do Aston Villa, ele ganhou do Arsenal e ganhou da Inter de Milão. Ele simplesmente pegou a Premier League e botou no bolso. E essa concretização de dinastia está acontecendo, principalmente agora dessa temporada, no Mundial de Clubes. Ele passa o carro em cima do Atlético de Madrid. Ele não toma conhecimento do Real Madrid. Ele vence o Bayern de Munique tendo 2 jogadores a menos. A gente está falando de equipes gigantescas. E ele mesmo assim consegue vencer, convencer e massacrar seus adversários. Supremacia e domínio. Tá muito claro que o PSG é a melhor equipe do mundo. Tá muito claro que ele consegue ter um domínio muito grande da partida, principalmente a questão de posse de bola. É muito difícil você tirar a posse de bola do PSG, porque ele joga através disso. E ele consegue fazer isso de uma forma natural, ao ponto de dosar o ritmo dentro da própria partida. Craques. Há pouco tempo atrás, ninguém achava o Dembélé um craque, tá? Mas agora, com esse estilo de jogo, com esse esquema, pode-se apontar, sim, que ele, Doué, Kvaratskhelia, e aí puxando mais para o meio campo, você tem Vitinha, você tem Fabian Ruiz, você tem o João Neves, você tem o Hakimi. Por mais que seja um time coletivo e um pouco mais low profile, como muita gente diz, o PSG, ele tem os seus craques, principalmente apontados para ser o melhor do mundo agora. O Dembélé, ele está na frente dos outros, tá? Então, você tem o Dembélé, você tem o Doué, você pode ser o Kvaratskhelia, você pode ser o Fabian Ruiz, o João Neves, o Vitinha. Eu estou citando vários que podem pintar na Ballon d'Or. Então, ele é um possível candidato, sim. Revolução tática. Aqui tá muito claro, tá? A revolução tática do Paris Saint-Germain é através do jogo posicional. Você sabe que o Luiz Henrique ele bebe da mesma fonte que o Guardiola. Ele tem o Guardiola como inspiração. Você vê que ele tem a posse de bola como filosofia do seu jogo para poder levar para frente, etc. Mas você tem uma revolução tática aqui, que é a polivalência dos jogadores através de fazerem múltiplas funções e mudarem através do próprio jogo. Você tem um ponto esquerda como o Kvaratskhelia, você tem um ponto direita como o Doué, mas depois de 5 minutos eles invertem. O Dembélé, ele sai de falso 9 para virar meia, ou ele vira ponta direita ou vira ponta esquerda. O Hakimi, ele pinta como ponta direita, o Nuno Mendes como ponta esquerda. Ora você vê o Fabian Ruiz pisando na área como centroavante. Você não tem como marcar. Esse embaralhamento tático causa diversas dificuldades ao adversário. E junto com a imposição física. É impressionante
como o Paris Saint-Germain consegue se impor fisicamente sobre os seus adversários. Seus adversários estão em final de temporada e mesmo assim ele consegue, também estando em final de temporada, se impor fisicamente de uma forma absurda. Recupera a bola muito rápido, tem toques rápidos, consegue se impor através da posse de bola absurdamente. Você tem beleza e segurança. Hoje muita gente cogita a possibilidade de assistir a Ligue 1 por causa do Paris Saint-Germain. E a forma como ele joga é tão admirável que você para ver. E você tem uma segurança. A gente está falando do Mundial de Clubes, um time que só sofreu um gol em 7 jogos. O 7º vai ser agora na final, mas em 6 jogos o Paris Saint-Germain só sofreu um gol, que foi do Botafogo. A gente está falando de Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern de Munique. Nenhuma dessas equipes conseguiu fazer gol no Paris Saint-Germain. Ao que tudo indica, o Chelsea também não vai conseguir. Aí só falando em equipes poderosíssimas, e mesmo assim não conseguiram. Continuidade e padrão. Esse é o que a gente precisa ver, tá? Por quê? Porque foi uma temporada agora, na verdade meia temporada, se a gente for pegar do mata-mata da Champions pra cá. A questão é, será que vai continuar isso pra frente? Porque precisa de mais anos pra gente poder tirar essa conclusão, mas ao que tudo indica, o Paris Saint-Germain vai seguir da mesma forma, o mesmo estilo de jogo, as mesmas jogadas, trazendo mais peças, mas não tendo espinha dorsal. Esse é que é o legal, porque o Dembélé, ele só voltou a jogar no Mundial de Clubes agora. Ele ficou praticamente fora durante a primeira fase, e mesmo assim o time manteve a sua pegada, o seu estilo de jogo, o seu tático, colocando o Barcola, às vezes o Gonçalo Ramos, mas ele se manteve, mesmo a ausência do Dembélé. Mas a gente precisa testar isso por mais tempo, para ver como é que vai ser o PSG nessa próxima temporada. E não ter rival, esse é o negócio. Nesse momento, o PSG ele reina sozinho, só que muita gente quer ver o enfrentamento Barcelona e PSG. Esse que seria o melhor dos mundos na final da Liga dos Campeões, tá? Isso não aconteceu porque a Inter conseguiu tirar o Barcelona, mas tá muito claro que o PSG poderia / venceria sim o Barcelona pelo fato do Barcelona ter uma péssima defesa, apesar de ter um excelente ataque. Então seria um confronto para tirar todas as conclusões. Muita gente ainda pensa nisso. E por que eu tô falando isso? Porque dentro da França o PSG não tem rival, como todo mundo sabe. Então precisa de mais teste em relação à próxima temporada e como os adversários vão reagir em relação ao Paris Saint-Germain. Como é que eles vão se comportar. Então, dito isso, a gente pode sim chegar à conclusão que o PSG está no caminho para ser a melhor equipe de todos os tempos. Só que precisa de mais teste em relação ao tempo que ele vai manter esse padrão. Nesse momento, não tem quem faça frente ao Paris Saint-Germain. Nesse momento, o PSG dita as regras do futebol, tá? Mas a gente precisa de mais tempo para poder ver isso. Ele pode vir, de acordo com esses critérios, ele pode seguir sim. Mas ainda precisa de mais tempo para poder ser testado. Eu quero saber o que você acha, deixa aqui os seus comentários. Eu quero ver se você concorda ou não, se você aponta outra equipe. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto, até a próxima. Tchau.